né? E aí eu fiz todas as orientações do cuidado que ela tinha que ter com o quarto que eu estava, né? E pedi que ela avisasse as pessoas que eu ia sair do quarto, que eu ia embora, que ninguém me ajudasse também, que eu ia carregar as minhas coisas. Só pedi que eles deixassem um carrinho na porta. Daí eu peguei e botei as coisas no carrinho, eu mesmo empurrei o carrinho no elevador, cuidei para na hora de apertar no botão, passar o gel antes e depois da mão, e saí, e fui pegar meu carro, né, e as coisas aconteceram, acabei indo para o hospital. E deixei meu telefone à disposição do hotel, se eles precisassem de ajuda, tivessem dúvidas com relação ao cuidado no hotel, eu estava à disposição deles, né, para dar informações técnicas para eles, né. E aí, eu acabei ficando internada e conduzi... Antes de você, Cláudia, interromper a Cláudia, antes, né, dela contar a história dela no hospital, né, eu acho que, assim, é importante, né, ver, assim, né, o quadro clínico, nem sempre é quadro característico. Ela fala assim, é o quadro gripal, né? A Sandra não teve, né, esse quadro gripal, né? A Cláudia, né, era, né, uma garganta arranhada, né? Não é? Então, fora que, né, como a Cláudia já falou, né, as pessoas podem não ter sintomas, né? Como foi o marido dela, né, que não deu PCR positivo, mas deu imunoglobulinas da sorologia positiva, IgM e IgG, né? E a Sandra, daí a gente ouviu que a Sandra ficou em isolamento domiciliar, né? E a Cláudia, assim que ela fez a suspeita, vocês vejam que como é importante, né? Pensar no protocolo, né? Como a Cláudia falou, é suspeita, né? Mas vou seguir, né? E sempre preocupada, né? Com as pessoas que estão ao redor, né? Assim como a gente viu, né, que a Sandra contou que no condomínio dela tem toda, né, essa preocupação, né, com toda, né, a comunidade que vive ali, né, a Cláudia ficou preocupada com as pessoas que transitam no hotel, né? Então, vocês vejam, a Cláudia preocupada com ela, com a família, né, e com as pessoas do hotel, né? Então, que esses cuidados, né, ou a preocupação, vão muito além daquele ambiente onde a gente está, né, e eu acho que é uma coisa importante. E muita gente, às vezes, pensa, olha, isso não vai acontecer comigo, né, como a gente vê por aí, né, na rua, né, um amontoado de gente, né, e todo mundo sem máscara, né, porque a pessoa acha que o vírus não existe, né, porque não enxerga, né, e acha que nunca vai acontecer consigo, né. E daí, a Cláudia, ela disse que ela mudou, então, do hotel para o hospital, né. Então, e ela foi para o hospital onde ela é gestora, né. E daí eu queria saber da Cláudia, como é que foi para você, né, gestora, ficar internada no serviço de saúde, recebendo os cuidados, né, de precauções, né, e como é que foi? E você, quer dizer, você estando do outro lado, né, porque você como gestora, né, você estabeleceu também as medidas, né, só que agora, né, você internou e estava do outro lado. Lélia, você quer falar? Meu microfone. O que eu quero falar é o seguinte, obrigada a todos vocês que estão nos assistindo, as perguntas estão chegando, e eu tenho uma sensação, pessoal, porque geralmente nas lives todo mundo faz um monte de pergunta. Eu acho que as pessoas estão aproveitando o momento para autorreflexão, estão meio que na expectativa, então, às vezes, pelo que eu estou vendo aqui, tem medo, as pessoas estão ficando na expectativa, eu não estou conseguindo nem elaborar as perguntas, né? Mas eu queria deixar aqui essa pergunta, vocês podem ou não responder agora, apenas para poder conectar a Júlia, que está no comando dessa moderação, que é da Camila. A Camila pergunta o seguinte, ela fala, boa noite, tem uma pergunta para a doutora Cláudia, o que ela poderia nos contar sobre a imunidade pós-Covid e sobre reinfecção? Eu vou deixar no comando de Júlia essa pergunta, porque eu sei que tem
algumas coisas aí relacionadas, porque a gente sempre faz esse ensaio para poder dar tudo certo. Então, eu vou deixar que Júlia comande e me diga qual é a hora. Quero aproveitar também para avisar quem chegou depois que acesse a nossa pesquisa de satisfação. Nós queremos saber, mantemos lives ou terminamos a live? Porque já está tudo voltando ao normal, se Deus quiser. Mas não acredite, não vai para shopping, gente. Mesmo que o shopping abra, não vá para shopping, gente. A gente consegue ficar sem shopping. Agora, sem a vida, não tem como. Não vá para shopping, ou aproveita e descobre as possibilidades de delivery. Se protejam, gente, por favor. Então, por favor, respondam também a pesquisa de satisfação e é com você, Cláudia. Júlia, acho que a Júlia, quem me conhece sabe que além de gestora, eu faço bastante auditoria, trabalho bastante com certificação, acreditação, padrões, né, Júlia? Sandra, né, quem conviveu comigo. Então, eu tenho no meu mapa mental, no meu modelo mental, eu estou sempre observando, eu sou uma observadora, né? E quando eu acabei internando no hospital, os meus sintomas evoluíram, eu tive perda do paladar, perda do olfato, mas eu fiquei bem, né? Então, no hospital, na verdade, eu fiz um home office, né? Fiquei trabalhando para poder passar o tempo, para que os meus 14 dias aí, tivesse que completar os 14 dias, eles passassem rápido e de forma produtiva. Mas eu não conseguia deixar de observar como que as pessoas entravam no meu quarto, que tipo de EPI eles usavam, né? A rotina que eles faziam, até a quantidade de EPI que eles tiravam e botavam no lixo. Eu pensava, aquele EPI realmente era necessário? Que foi um padrão que eu tinha discutido com eles, né? Botar o avental 30 gramas, depois a gente pode falar um pouquinho, né, Lélia, dessa questão da 30, 50 gramas aí nos EPIs. Então, foi um protocolo que eu mesmo tinha discutido com as equipes, e aí eu comecei a reavaliar, né? E eu vi o quanto é difícil você fazer todas as etapas, né, dos EPIs, e às vezes até eu percebi que a gente tinha feito um protocolo que talvez a gente pudesse diminuir um pouco o uso de alguns aventais, de alguma coisa que estava mais para desperdício do que precaução, né, naquele momento. Né? Mas eu tudo fui anotando, ninguém usou nada para menos, com risco de se autocontaminar. Né? Isso já me deixou que, desde o início da epidemia, eu acho que a grande bandeira da nossa instituição, né, lá na Hospital Care, era a gente conseguir ter EPI para proteger as pessoas que estavam no front, né? Porque a gente ficou com medo de ser desabastecido, o mundo todo lutando por EPI, né? Então, essa é a nossa máxima, assim, de proteger os nossos profissionais. Então, eu fui reavaliando, vi o quanto era difícil, né, e anotei, para quando eu saísse dali, a gente fazer as discussões e revisar alguns itens do protocolo, né, mas os aventais eram usados, quando era de 30 gramas era de 30, quando era de 50 era 50, teve uma confusão na máscara cirúrgica e na N95, às vezes tinham profissionais que não iam fazer nada com aerossol e usavam N95, daí eu pensava, na época, eu falei, meu Deus, está gastando N95, será que a gente vai ter? Agora poderia ser a cirúrgica, e a gente não sabia ainda, porque na época do pico, né, fora do Brasil, o mundo todo estava disputando as N95, que elas são de produção não 100% nacional, internacional. Então, na hora que a gente vai comprar, fica o mundo todo, só ficar pensando, né, vamos racionalizar e usar correto para que a gente tenha, quando chegar o nosso pico, né, de infecção aqui no Brasil. Acho que era isso por enquanto, Júlia. É isso, Cláudia, mas eu queria que você contasse também como é que foi, assim, a sua liberação do isolamento, né, e né, como a Sandra também contou, né, qual que foi o sentimento? Você também foi comemorar, assim, com a família, como é que é? Então, eu vou falar um pouquinho... Depois você responde a pergunta, né? Da Camila. Da Camila, isso. Acho bem pertinente, porque o que aconteceu comigo tem muito a ver com o que a Camila está perguntando, né? Eu fiz, então, ali no meu segundo dia de sintoma, que começou à noite, às 3 horas do dia seguinte, já fiz o exame, deu um PCR positivo, tudo certo. Lá pelo 7º dia, eu fui coletar um segundo PCR, que eu acabei tendo uma reação na hora da coleta e ele deu material suficiente. No dia seguinte, lá pelo 8º dia, vieram recoletar o PCR. E eu, me sentindo bem, só sem olfato, pensei, vai vir meu PCR negativo, né?
PCR positivo, 8º dia. E começou, pim, 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 angústia, né? O que significa esse PCR positivo na minha vida, né? Fiquei com ele, com essa emoção guardada. No 10º dia, eu falei, não, já que eu tenho PCR, agora eu vou fazer 10º dia, fazer um anticorpo. Porque a partir do 10º dia, tá na literatura, começa a subir IgM, né? Então eu vou, dei com IgM positivo, eu vou ficar mais tranquila, fiz o anticorpo. Negativo. Né? E aí eu pensei, meu Deus, chegou 14º dia, né? Tava chegando o 14º dia, e daí eu pedi no 13º pro 14º, eu falei, vamos colher mais um anticorpo. Agora vai dar positivo, né? Para eu poder ir para minha casa e ficar junto da minha família. E o meu anticorpo veio negativo, né? Então eu tinha 2 PCRs positivos, 2 anticorpos negativos e cheguei no 14º dia. Né? Já estava... Eu fiquei bem logo, né? Ainda sem olfato e sem paladar, mas do resto tudo normal. E a pergunta, né? Eu vou contaminar minha família? Não vou contaminar minha família? Eu tenho imunidade? Não tenho, né? E aí, 14º dia, não tinha mais condição de ficar dentro do hospital, comendo a comida do hospital. Eles me tratavam super bem, mas assim, eu precisava, como diz a Sandra, ir para a sala, né, Sandra? E aí eu fui para uma casa que a gente tem aqui, tinha perto, uma casa, um sítiozinho, que tinha uma edícula externa, que era separada da casa. Eu falei, minha família fica na casa e eu fico na edícula, naquela casa, num quarto separado. Cheguei lá, avisei o pessoal que me dá o suporte, falei, eu vou chegar, vocês abram um portão e não vem falar comigo, me deixa ainda, porque eu estava ainda com esse exame tudo aí, PCR positivo, anticorpo negativo, não sabia o que ia fazer com tudo isso na minha emoção. Falei, deixa eu ir para casa, deixa eu botar as coisas dentro desse quarto e amanhã a gente conversa, vocês não fiquem aí. Eles ficaram super preocupados que eu ia ficar sozinha, que eu estava num quarto fechado. Eu falei, eu tô bem, né? E aí, eu procurei ligar, falei com o Dr. Celso Granato, que é um virologista, né, do Fleury, conversei com ele para discutir o meu caso, né. 3 de abril, gente, e uns 15 dias depois que eu estava, era muito início ainda dos estudos de anticorpo, o que acontece, se vira, se não vira. Hoje, essa minha resposta já está um pouco mais clara, mas naquela época não. E aí o Dr. Celso Granato me explicou, falou, Cláudia, provavelmente quando o vírus chegou em você, a gente tem 2 rotas de defesa, uma rota é do anticorpo e outra que a gente chama imunidade celular, né? Até teve uma reportagem muito bem feita no último Fantástico sobre isso. Então, provavelmente o vírus entrou em você, foi sua imunidade celular, você tem a sua defesa sim, provavelmente você não passa mais para sua família. Tem alguns estudos, uns 2 ou 3 ele mandou para mim, eu li, mas tudo era bem pouquinho, né? E aí eu fiquei, minha família estava pronta para vir no dia seguinte me encontrar, e eu dormi com essa angústia. Vou me encontrar com eles, vou falar com eles, uso máscara, não uso, né? Então, no dia seguinte a gente se encontrou, e eu fiz um encontro de máscara, até entrei na casa, dava cordial, mas sempre de máscara, e tentava manter sempre a distância de 1 metro, né? Eu entendia que realmente eu provavelmente não contaminava mais, mas eu fiquei muito insegura. Eu olhava para eles e eu vinha uma insegurança total. E aí, depois de 2 dias nessa convivência, né, eu acabei, na verdade, em 2 dias não, depois um dia acabei entrando, fui para dentro de casa, mas dormi num quarto separado da minha filha e do meu marido. Eu fiquei por um tempo vivendo essa sensação de querer ficar afastada deles por medo ainda, né, de não ter o anticorpo e de, sei lá, pela mínima chance que eu tivesse, né, de transmitir para eles. Mas depois de 2, 3 dias, eu resolvi tirar a máscara e acreditar nos 14 dias da literatura, porque eu acho que a gente já tem uma evidência, naquela época, o suficiente para mostrar que a maioria das pessoas com 14 dias não transmitem mais e tal. E, enfim, daí tirei a máscara e acabei entrando para a vida de novo, né, e sentando na mesa e almoçando e voltando, né, uma sensação de família, estar junto, né, muito importante isso, né. E vamos responder a pergunta, deixa eu me lembrar, né, da Camila. Camila fez, tem como botar aí, Lélia, a pergunta? A Camila perguntou o que eu podia falar sobre a imunidade, né, ela perguntou o que a gente poderia falar sobre a imunidade pós-Covid e a reinfecção, né. A imunidade pós-Covid, assim, hoje, o que a gente já consegue saber, né, que sim. Cláudia, só um pouquinho. Tinha uma pergunta anterior, que é do Eric, que ele perguntou
Como que pode ocorrer do resultado de PCR ser negativo e IgM, IgG positivo? Então, já que você está falando disso, vou dar vou começar. Uma geral. Acho que Perfeito. É interessante. Então, assim, essa reação do vírus com o nosso corpo, quando ele encontra, né, vai um tempinho aí para essa imunidade acontecer. E aí, tem um tempo que o PCR também, ele tem um tempo que ele fica positivo na gente. O PCR, na parte da nasofaringe, ele é positivo quando o vírus ainda está habitando toda essa parte nasal e orofaringe da gente. Então, a gente sabe que essa doença, ela tem um período de via aérea superior, e ela vai entrando e tomando conta dos nossos órgãos. E aí, depois tem uma página assim, quais são os órgãos que ele tem mais afinidade? É sistema nervoso, sistema respiratório, né, e sistema gastrointestinal mais intestino, né. Então, tem uma fase que ele está na via aérea superior, só que com o tempo, o sistema de defesa da via aérea vai dando conta e ele vai diminuindo, por isso que até o 7º dia do sintoma, a gente pode fazer o PCR, que é mais provável que a gente ainda tenha ele ativo na nossa via aérea. Depois de um tempo, ele não vai estar mais aqui, mas o que acontece? Nosso sistema imunológico nesses 7 dias está trabalhando, e que, dependendo da reação, né, com o corpo, o IgM já começa a subir, quer dizer, o PCR já vai sumindo e o IgM começa a subir. Por isso que pessoas que conseguem ter essas marcas, que o corpo consegue reagir bem certinho, bem diferente do meu, que não reagiu nesse tempo que a literatura já estava inferindo, né, quer dizer, o PCR começa a cair, o IgM começa a subir, né, e na frente ainda um pouquinho começa, o IgG começa a subir, um pouquinho mais à frente do IgM, né? Então, por isso que acontece isso mesmo, né? O PCR negativa, você colheu, de repente, em 3, 4 dias, tua via aérea já deu conta, teu IgA, né? Conseguiu, e você já ficou sem PCR. Então, a sua próxima chance de saber se você é positivo, já perdeu a chance de saber positivo do PCR. E aí, a próxima chance é pegar o anticorpo. Anticorpo de fase aguda, que é o primeiro que surge, é chamado IgM, e um segundo anticorpo, que é o da fase crônica, que é aquele que fica, né, que é o IgG. Então, por isso, assim, pessoal, não fiquem gastando dinheiro fazendo teste, assim, porque tem a fase certa de cada teste, né, e aí até, às vezes, pode fazer uma grande confusão. E daí eu vou falar um pouquinho quando a gente fala IgG, né, e a imunidade que chega, e aí foi a pergunta da Camila. Bom, a gente não tem uma resposta de saber quanto tempo essa imunidade, porque essa doença não tem 1 ano ainda, né, como a influenza normal. Aquela influenza que a gente se vacina todo ano, a gente sabe, você tem a influenza, você tem a imunidade para ela, então aquela cepa daquele ano você não pega mais, mas a cepa que se transforma do ano seguinte, você tem que se vacinar para tentar ficar protegida com ela. Então, essa doença é uma doença que a gente não sabe quanto tempo esse anticorpo fica. Por exemplo, eu, né, semana passada eu fiz o teste e eu tenho IgG positiva, né, então já estou tranquila, mas por isso eu vou relaxar? Não. Eu não sei quanto de titulação, que a gente fala, que é a quantidade no sangue, eu tenho, né, então assim, que é o suficiente para ela me proteger? Ela vai durar por quanto tempo, né? Ela vai durar por 3 meses, por 4, por 5, por 6, por 1 ano? A ciência está estudando, né? Então, se você disser assim, hoje a gente tem claramente a ideia de que o IgG nos protege, porque senão a gente nunca ia ter aquela imunidade de rebanho que fala em nenhum lugar, né? Porque a gente vê que claramente as pessoas pegam e as coisas vão diminuindo, né? A curva vai descendo, então se não tivesse imunidade, as pessoas iam pegando, e nunca ia baixar. Então, isso não aconteceu. A Espanha, a Itália, né, Nova York já caiu. Então, a imunidade, essa doença, ela confere, o IgG, ela dá uma imunidade. Agora, o tempo dela que a gente não sabe. Reinfecção, né? Reinfecção, eu sempre... Teve alguns relatos de pessoas já que se reinfectaram, né? E daí a gente que é mais purista, né? Eu acho que assim, ou por hora só acredito se a gente pegar essa cepa da pessoa que se reinfectou, e tem que entender, né, Júlia, se ela é a mesma cepa ou se ela é outra cepa, né, porque esse vírus muta tanto que essa pessoa até pode apresentar uma infecção por Covid, mas será que é a mesma cepa? Será que esse vírus já mutou e não teria que fazer um novo anticorpo? A gente não sabe ainda, né, então acho que isso é muito cedo para a gente dizer da reinfecção pela mesma cepa, né, a evidência que a gente tem olhando em volta é que o IgG confere proteção
e a gente está por essa cepa, né? Eu acho que a Sandra poderia ter essa dúvida na evolução do caso dela, né, Júlia? Como ela evoluiu depois, que ela vai contar para vocês também daqui um pouquinho, será que ela se reinfectou de Covid, por isso ela evoluiu mal? Não, né? A Sandra ela teve uma complicação da mesma cepa, né? Deixa eu ver aqui, podemos ter a sorologia positiva e mesmo que imune, em caso de novo contato com o vírus, não desenvolver a doença, mas ainda assim ser um vetor de contaminar o próximo caso. Perfeito. Daninha, ótima essa tua colocação, né? Porque você ter Covid, aquela frase, né? O passaporte, né? Covid que te liberta, né? Não liberta. Liberta talvez a gente por um período, enquanto a gente sabe que essa imunidade funciona. Mas a gente pode ser sim um vetor, por quê? Porque a gente, igual a todo mundo, o vírus vem para a superfície do nosso corpo, vem para a superfície da nossa roupa, e a gente fica o que a gente chama colonizado, né? Quer dizer, fica ali morando. Então, se eu passo na rua e tenho contato com alguém que fica sobre mim, sobre minha pele, e se alguém na minha família pegar na minha mão, encostar na minha pele, eu sou imune, mas quem da minha família não, e eu posso levar para eles e sim ser um vetor. Por isso que eu mantenho o uso de máscara, mantenho igual cuidado, até mais, né, porque o que eu tinha não me protegeu, né, então mais cuidado de higiene de mãos, eu tiro o sapato, eu faço tudo igual como se eu tento pensar que eu não tive Covid para eu não cair e não correr risco quem está ao redor de mim. Eu queria, antes de Júlia passar para a Sandra, colocar aqui essa pergunta do Claudomiro, é uma pergunta muito boa, que não necessariamente precisa responder agora, mas eu queria que já ficasse na manga, né? Apesar de ser da área de saúde e grupo de risco pela idade, não estou segura em sair de casa nesses 100 dias. Nesses 100 dias, somente ontem, eu consegui sair com muita insegurança. Qual a sua recomendação? Eu acho que Júlia pode dar seguimento aí, mas depois responder para Claudomiro. Depois, Cláudia, vou dar, então, a palavra para você, para responder, né, tá bom. Claudomiro, né, se ele continua com essa insegurança ou não, ou como que ele pode sair com segurança, né? Ok. Então, vou voltar, né, dar a palavra para a Sandra, que ela começou a contar, né, o que aconteceu depois, né? Então, é a segunda fase, né? Pode falar, Sandra. Um caos, né? Como diria no interior. Então, eu fiquei feliz de ir para a sala, né? Comemorei de estar com a minha família de novo, ainda, apesar do Eric ainda estar isolado. Já me preparando para voltar à rotina normal no domingo. Eu voltei a sentir desconforto abdominal, né? Começou com uma dor leve, e que durante a madrugada, principalmente, foi aumentando de intensidade. Eu voltei a ter vômito também. E um desconforto, e que eu não conseguia, eu tentava associar se a dor era semelhante ao que eu tinha tido nos primeiros dias ou não, mas o vômito estava junto, e aquele mal-estar de novo ficou embaralhado de novo, e aí eu voltei a ficar muito insegura de novo, porque o que é isso? Eu continuo com sintomas do Covid, apesar de ter negativado, mas assim, o que ele fez no meu organismo para eu estar dessa maneira? Eu sei que de manhã o meu marido já tinha falado, vamos para o hospital. Eu falei assim, não, vamos ficar calmo, né? Mas de manhã eu falei assim, não, antes eu acho que eu vou para o hospital porque eu não estou me sentindo bem, e eu acho que isso não é normal, depois de 15, quase 20 dias aí. Mas antes de ir para o hospital, de novo, eu entrei em contato com a equipe de saúde, liguei para o infecto, falei assim, olha, eu estou pensando seriamente em ir para o hospital porque eu estou assim, estou com esses sinais e sintomas, e de imediato ele falou, não, você precisa ir para o hospital, né? Vai para o hospital, vamos fazer alguns exames adicionais para ver o que está acontecendo, se você está tendo talvez uma adenite mesentérica, alguma coisa desse tipo, que justifique você a voltar a passar mal. Fui para o hospital, a gente chegou lá, o hospital vazio, né, que essa pandemia, graças a Deus, fui logo prontamente atendida, passei para medicação, fiz todos os exames, fiz tomografia de abdômen, e a surpresa é que eu evoluí com uma apendicite, né?
É gozado que quando o médico começou a palpar o abdômen, você já começa a lembrar, né, dos ensinamentos da faculdade, fala esse flanco direito com essa dor aí. Mas aí apendicite, e aí vem aquela pergunta, e aí, isso é uma complicação? Ou isso foi cursou de maneira natural ou não? De imediato, com o resultado, eu liguei para o infecto já chamou a atenção de casos de adenite mesentérica que cursam semelhante a uma apendicite, mas não é, e que só descobre na hora da cirurgia. Ele falou, Sandra, vamos discutir melhor esse caso que no caso era eu, né? Vamos ver como evolui. Nós conversamos, cirurgião, infecto e eu, e o cirurgião falou, olha, você está com leucocitose, PCR aumentada, sinais e sintomas característicos e a sua tomografia indica apendicite. Eu não tenho outra coisa a não ser te levar para a cirurgia. Eu tenho que te operar. O risco de deixar você evoluir para um quadro mais grave é muito grande e não tem como eu correr esse risco. E nós tomamos a decisão de operar. Foi realmente uma apendicite e apesar de eu não ser gestora, como a doutora Cláudia, a gente fez vários pares juntos de auditoria e de avaliação de qualidade, e é impressionante como os nossos olhos ficam olhando cada detalhe. E eu fui para um hospital que eu tive a grata surpresa deles seguirem tudo mesmo. Desde o fluxo de Covid ou não Covid, né? Eu tive que mostrar o resultado para falar que eu não estava mais com Covid positivo, mas foi demais, até desde o início que eu cheguei no hospital até o momento da minha alta, todas as orientações, tudo que a gente preza que tenha que ser feito, fez. Eu tive a surpresa de presenciar o meu time-out no centro cirúrgico, né? Então, o enfermeiro falando para mim, olha, dona Sandra, eu vou ali porque eu vou para um momento muito importante antes de iniciar a sua cirurgia. E eu olhei lá eles fazendo time-out. Então, assim, isso é muito prazeroso a gente ver que nesse momento que você está se permitindo, né? Porque tem hora que o profissional de saúde não se permite ser cuidado, você vê que você tem esse cuidado e eles estão tendo esse cuidado com você. A mesma coisa no momento da alta, com o cirurgião, com toda a equipe de enfermagem cuidando, e com todos os detalhes que tem que ter e o cuidado que a gente espera que tem, né? Eu ainda não sei, a pergunta que fica, né? Eu não sei, eu acho que eu conversei com o cirurgião, eu tive retorno essa semana. Parece que não é complicação do Covid, o anátomo patológico não deu isso, mas o anátomo indicou que com 8 horas de evolução, meu apêndice não estava legal mesmo, já tinha pus e já tinha área de necrose, tanto que ele falou, você chegou no momento exato da gente te operar. Só que com tudo isso, eu não sei se a questão emocional, psicológica e mesmo física de você ter um Covid, depois você passar por um procedimento cirúrgico e de urgência, eu me senti muito debilitada depois. Então, eu fiquei 2 semanas depois de licença também, praticamente, coitada. A minha chefe, minha equipe, quase não trabalhei o mês passado, porque fiquei só de licença. Mas depois da cirurgia eu me senti muito debilitada, muito debilitada. Eu acho que eu tive a consciência de que eu não dormi direito durante esse tempo, talvez por preocupação, por desconforto, acho que muita coisa junto. Não me alimentei direito, eu não tive perda de paladar, não tive perda de olfato, mas eu acabei fazendo uma dieta mais leve e, não sei, o meu período de descanso, tudo meio que deu uma desarranjada que eu só consegui perceber depois da cirurgia. E que aí eu acredito que agora eu esteja bem, espero que eu não tenha mais nenhuma complicação, como
postaram aí que momento inoportuno para ter uma apendicite. Eu concordo plenamente, mas eu fico feliz de não só feliz, mas isso, de eu ter uma equipe para quem contar, de tomar a decisão, ter esse elo de confiança e a gente tomar a decisão de ir para o hospital para o momento certo, né? Então, isso me deixou muito calma e muito tranquila, de ir para o hospital. Eu iria se eu precisasse mesmo, mas de não ir desnecessariamente, de não fazer exames desnecessariamente, de não se expor depois de ter saído de uma recuperação do Covid, com tanta coisa que a gente ainda tem indefinido. Então, eu acho que são grandes aprendizados que a gente tira de tudo isso, né? E eu acho que isso de ter uma equipe que me apoiou na decisão e que me acompanhou o tempo todo, isso, neste momento, para mim, fez toda a diferença nesse período de convalescência, digamos assim, tanto do Covid quanto da apendicectomia. Julinha, antes de você falar, eu queria avisar que nós já estamos chegando às nossas etapas finais, né? Eu sei que Júlia está aí no comando, tem muitas coisas ainda, mas eu quero avisar, olha, quem tiver pergunta, faça, porque nós estamos chegando já ao finalzinho. Muito obrigada, Sandra, por esse depoimento e várias mensagens né, que estão felizes com a sua recuperação, viu, Sandra? Depois de toda, né, essa fase, embora o anátomo patológico, né, não tenha dado Covid, eu queria perguntar para a Cláudia. Cláudia, é só coincidência mesmo? O que você acha? Acho que, assim, na ciência pura, né, que eu costumo sempre ficar atenta a isso, realmente, para a gente dizer, até que a gente conversei com a Sandra, dizer que foi do Covid, eu teria que ter no anátomo patológico. Mas eu não acredito que ninguém tenha pedido um PCR no anátomo patológico, né, Sandra? Para a gente saber se tinha Covid lá naquele intestino. Mas a gente sabe que na fisiopatogenia, quer dizer, nas coisas que o Covid gosta, né, onde que ele gosta de grudar, o intestino tem umas células que ele gosta muito, né? Então, pode ser sim, ter sido só uma infeliz coincidência, mas a gente tem visto com frequência, né, Sandra, pacientes com quadro, né, intestinal, tanto de adenite quanto até com apendicite, com Covid, né? Então, eu acho que, de novo, não se fixem naquele conceito de febre, né, de espirro e tosse, né? Nós estamos numa pandemia, né? Se você tem alguma coisa que está dentro daquela lista, e diarreia tá na lista do Ministério da Saúde, né? Procure, liga para alguém, para algum médico, faça uma teleconsulta ou procure um hospital. Mas eu quero falar duas coisas, Júlia, que eu acho bem importante que a gente está vivendo no momento hoje, tá? Da pandemia, que é assim, ir ou não ir ao hospital, né? A gente vê que teve um grande aumento no número de mortes por doenças cardíacas, né, e outras doenças que as pessoas deixaram de tratar, né, e eu queria deixar, assim, um recado muito, muito importante para você, né, que você que é hipertenso, que já tem uma doença, os hospitais hoje estão preparados, vou falar, né, pela minha rede, mas eu sei que tem muitos outros que já são assim, nós já estamos preparados com fluxo Covid e não Covid, né. Então, muita gente que nesses meses teve, minha mãe quebrou o fêmur, eu tô com uma dor, um cálculo na vesícula, vou ou não vou para o hospital, eu não quero operar, eu tô com medo, né? E a gente tem que avaliar qual é o risco, né? Porque às vezes o risco de fazer uma colangite, que é o cálculo inflamar e a pessoa morrer, é maior do que ele ir num hospital que é livre de Covid, no fluxo livre de Covid, ele opera, faz uma vídeo, no dia seguinte a pessoa está em casa e não teve nada, né? A gente não pode relevar, porque existe uma vida fora do Covid em paralelo, né? E a gente viu muitos pacientes perderem a vida por outras doenças, por não saber que os hospitais têm um fluxo Covid-free, né, nos hospitais. Então, se você tem medo e você está se sentindo mal, liga para o hospital que você pode acessar e pergunta, vocês têm um fluxo
sem Covid, que eu posso ir com segurança, e o hospital vai dizer para vocês, né? E provavelmente ele tem. Por quê? Porque o Covid é uma doença que eu acredito, e muitas pessoas acreditam, gente, que vai ficar conosco por muito tempo, né? Eu acredito que, com certeza, até dezembro, o vírus vai ficar convivendo conosco, então a gente já está se estruturando para... A gente está quase bem estruturado na nossa rede para ter o fluxo Covid por muito tempo, até para receber internado, para fazer cirurgia. Por quê? Porque as outras doenças, elas têm o seu lugar, né, no nossa atenção e no nosso cuidado. Tá? Então, cuidem-se do Covid e das outras doenças também, né, Sandra? Para que tudo acabe feliz, né? Eu não lembro, eu não consegui ler a pergunta aqui, Júlia, que apareceu. Clodomiro. Então, Clodomiro, sabe, eu acho que não existe uma resposta única para a sua fala. Existe uma reflexão que eu vou convidar você a fazer comigo, né? Você é do grupo de risco. Eu não vou dizer para você, saia, porque você bota a máscara e sai. Eu acho que a gente tem que avaliar, porque assim, se você precisa comer, se você precisa ir no médico, se você precisa pegar um remédio e não tem como resolver isso, é muito pior você ficar sem, né? Se você tiver que realmente... todas as pessoas do grupo de risco que podem ficar em casa, têm que ficar em casa. Eu estou dizendo para minha mãe, para as minhas tias, fiquem em casa. Esse é o lema, e elas estão ficando, tá? Então, assim, quem puder, é do grupo de risco, fica em casa, e todo mundo que está em volta, que não é do grupo de risco, ajuda quem é do grupo de risco. Mas vamos supor que você tenha que sair, né? Então, vamos controlar a angústia para não fazer mais mal do que bem isso. Se você bota uma roupa, leva o seu álcool gel, você usa máscara, e onde é que é a porta de entrada do vírus? Mucosa oral, mucosa nasal, mucosa ocular, tá? São essas três. Então, se você bota máscara, e você usa um protetor facial, um face shield. Mas eu uso óculos, normal, que nem o meu. A gente toca no óculos inconscientemente, nós que usamos óculos. Então, assim, se você precisa mesmo sair, bota um face shield, bota a sua máscara. Eu tenho um álcool gel que tem um ganchinho que eu prendo na presilha do cinto da minha calça quando eu saio, né? Por quê? Porque eu chego nos lugares e eu não tenho óculos, não preciso, eu vou lá, abro o álcool gel que está no meu cinto e uso, né? Então, assim, eu acho que não existe, Clodomiro, uma resposta certa para você, porque eu não sei a sua realidade nem a sua necessidade, tá? Mas o que eu vou dizer para você, se você puder, fique em casa, né? Se precisar de ajuda, liga para alguém e pede, né? Para ir no supermercado para você, algum amigo. E se não tiver essa possibilidade, se proteja. Chega em casa, você tem o seu face shield e a sua máscara. Chega na sua casa, primeira coisa, passa álcool gel, tira seu face shield e coloca distante, passa álcool gel de novo, tira sua máscara pelo elástico e bota, se você tivesse, poder deixar até um balde já com uma solução, larga no balde, higieniza a mão. Tira o sapato, entra na sua casa, tira a sua roupa, em algum lugar, um saquinho no chão, e vá tomar o seu banho, porque você é do grupo de risco, né? Então, eu acho que a gente não pode entrar em pânico, não pode descuidar, mas também não vamos fazer o impossível. Ficar com dor no tórax, eu tô com uma dor torácica, que parece um infarto, mas vai passar porque eu tô com medo de ir lá no Covid, e acontece um desfecho ruim, né? Então, a gente vai ter que entrar para o novo normal, conviver com Covid, se cuidar com Covid, né? E eu tô fazendo uma telemedicina, muita gente me ligando da escola da minha filha, vou, não vou, e eu tô acessível, né, para as pessoas aqui. Eu acho que todo mundo hoje tá nesse momento, assim, fraterno, né, de uns ajudarem os outros. Não sei, mais alguma coisa, meninas? Lélia, quer falar alguma coisa? Eu queria avisar, saber de você primeiro, Juliana, se você tem algum questionamento que você queira fazer. Se você tem, por favor, faça, senão eu já começo a fazer o nosso fechamento final. Você quem manda. Eu acho assim, que essa live foi muito interessante, porque a Sandra, ela contou a experiência dela como uma pessoa paciente COVID, depois uma paciente não COVID, né? Então, a Sandra é uma pessoa completa, né?
que avaliou até assistência, tinha um checklist, né, para fazer no centro cirúrgico, né? Então, mas assim, muito obrigada, Sandra, né, pelo depoimento, assim como a Cláudia, a doutora Cláudia, né? Por quê? Coitada, além dela ter que dar o depoimento dela, né, que também foi muito bom, né, ainda abusamos, né, da parte técnica, né, que foi muito bom, né? Eu acho assim que os esclarecimentos, as perguntas, né, foram excelentes, né? Então, se não tiver mais perguntas, eu acho que a gente, né, pode passar para o encerramento. Eu não sei se já posso pedir, né? Eu gostaria de pedir para a Sandra e para a Cláudia. Só uma perguntinha antes, Julinha, desculpe. É uma pergunta que eu estava aguardando, da Ana Paula. Ela fala o seguinte: doutora Cláudia, qual seria o melhor protocolo para tratar a Covid-19 de acordo com os últimos estudos? Estamos chegando no achatamento da curva, sendo que na região metropolitana de Campinas estamos no pico? Seu microfone. Deixa a pergunta aí, porque tem umas 3 respostas diferentes aí nessa pergunta, que daí eu leio e vou respondendo. Primeiro, né, falar de tratamento. Sou isenta de qualquer posicionamento político, né, fora da medicina. Eu sou muito purista, assim, né. Quando a gente toma uma decisão, eu, pelo menos, tomo uma decisão em medicina, se eu não tenho certeza que aquilo faz bem, eu tenho que garantir que não faz mal, né, esse é meu princípio, né. Quando os estudos têm evidência que faz bem aquele tratamento, eu não tenho dúvida, ele entra no meu arsenal e eu vou aplicar. Quando eu não sei se ele faz bem ainda, eu não posso causar o mal, né? Essas drogas todas que estão estudando, hoje as terapias, né, a hidroxicloroquina, o Anita, o plasma, né, deixa eu ver se eu esqueci de mais algum, talvez, né, nenhum disse, assim, os estudos que aparecem, nenhum deles foi desenhado para responder. Foram série de pessoas que juntaram as pessoas e o que fizeram, né? E aí viram o que aconteceram. Então, isso nada consegue provar bem, né? Tem muita variabilidade. Então, assim, se você quer saber a minha opinião, por exemplo, eu fiquei doente, me ofereceram hidroxicloroquina, eu não tomei, tá? Mas eu não vivi a gravidade de perto, eu tinha medo de morrer. Alguém perguntou qual foi a percepção da gente da morte. A morte passou. A gente sabe que a transição ali, 7º, 8º, 9º dia, é quando a chuva de citocinas químicas no corpo, ela vai e reage no corpo, e aí a gente afunda, né? Então eu estava apreensiva até chegar nesse período da doença, mas eu optei, porque eu não fiz para mim o que eu não acredito para ninguém, né? Então, eu acho que eu não sinto ainda hoje uma evidência concreta de nenhum estudo, né? Então, pacientes que não tão graves, eu não indico nenhuma droga. Apareceu agora o corticoide, né, numa segunda fase lá de tratamento, que é depois da chuva de citocinas, enfim, acho que tudo bem, né, e vou dizer para vocês, hoje a nossa instituição já tratou muitos doentes, daí por que eu não, naquele dia que eu estava internada, a morte foi se afastando de mim, porque eu sabia quem estava internado na nossa UTI, e eu perguntava, aí aquele paciente tal, porque eu estava discutindo tecnicamente com os grupos antes, daí eu internei, né? Daí os pacientes foram saindo da UTI enquanto eu estava internada, e aquilo foi me dando uma força, né? E a gente tem um número de óbitos, ivermectina, isso mesmo, alguém botou ali que eu me esqueci, né? O número de óbitos, quase nenhum a gente teve, independente da gravidade, do prona, dos tempos de ventilação mecânica, né? Então, eu vou dizer para você que hoje não tem nenhum estudo ainda, né, comprovando nenhuma delas, mas assim, Anita, ivermectina, não fazem tanto mal. Se alguém quiser tomar, discuta com seu médico. Acho que na live a gente não pode prescrever. Ela não é uma droga profilática. Me perguntaram, tem profilaxia? Posso tomar? Adianta? Não adianta, tá, gente? Então, converse com seu médico. Meu posicionamento, por hora, não acredito em nenhuma droga, a não ser a dexametasona. Está chegando o achatamento da curva. O Brasil vai ser diferente, eu acredito. Nós somos um país muito extenso,
né? Como foi, por exemplo, a Itália, lá que conseguiu fazer o pico todo mundo junto, né? É um país menor. O Brasil, Manaus já fez seu pico, né? Acredita-se que São Paulo, capital, tenha feito seu pico. Rio de Janeiro eu tenho minhas dúvidas, né? Se ele fez o pico, mas parece que sim. Agora a gente foi para São Paulo, interiorizou. Rio Grande do Sul está chegando, está aumentando os casos, talvez está em direção ao pico. Então, pessoal, achatamento da curva, né? Aonde, né? Só quando todo o nosso país tiver já, quando a gente fazer um pensamento único, só quando todo o nosso país já tiver passado e transitado, né, pelo Covid, que a gente vai poder ficar um pouco mais tranquilo. Eu ainda estou apreensiva, eu trabalho na região de Campinas está no pico, né? Então, não acho que vai ter. Acho que São Paulo, sim, e Manaus, talvez Fortaleza. E tinha mais a última questão que ela botou ali, Lélia, que eu não me lembro. Era o achatamento, era a das drogas e... estamos chegando... isso, Campinas está no pico, sim, está no pico, né? Só vamos ver quanto tempo fica aí para a gente ver... só os números é que vão dizer para a gente. Mas a gente está lá, preparado para apoiar a cidade de Campinas e a região metropolitana. Eu queria falar que observe como nossos seguidores são fiéis. Então, nós estamos falando em tratamento, nós já tivemos a live aqui que foi falar do recovery, né? Que falou do dexametasona para pacientes graves. Então, vejam qual é a importância de fazermos segmento. E vejam também uma coisa, quem está nos assistindo, a todos vocês, que a Júlia hoje passou para a gente um artigo que ela sempre nos alimenta. E aí eu disse para ela, quando as lives começaram, quando a pandemia começou, eu dizia, para que usar máscara fora do hospital? Eu hoje sou árdua defensora, jamais. Há pouco tempo atrás, meu irmão disse, eu quero comprar um protetor facial. Eu disse, não faça isso, deixa o pessoal no hospital. Hoje, a doutora Cláudia, a Júlia, Sandra, já me fizeram entender que é para usar protetor facial na rua também. Por causa disso que ela falou, o óculos cai e tudo mais, o protetor vai ser uma barreira física. Então, assim, não temos nada concreto. O que é concreto hoje é como já foi colocado aqui sobre o novo normal. Amanhã pode não ser. E só nos resta ser flexíveis. Precisamos ser flexíveis com tudo, com o nosso colega que está passando por uma situação difícil, com as orientações que a gente recebe, seguir uma linha reta. Qual é a linha reta? Quem é que está determinando os padrões no mundo? Vamos seguir essas recomendações. Julinha, eu vou deixar você encerrar, depois você devolve para mim, e aí eu faço considerações finais. É isso aí, Lélia, acho que é um aprendizado contínuo, né? Daí eu concordo com você também, porque no começo da epidemia, não era pandemia, a gente tinha determinadas informações, né? E a epidemiologia era de um jeito, né? E hoje a gente tem outras informações, tem outras evidências, e nós vamos mudando conforme as evidências, né? Todo mundo não, tem gente que reclama, porque o OMS não sabe o que faz, porque toda hora muda. Muda, né? Ainda bem que muda, né? Ainda bem que muda, porque as evidências mudam, né? Então, é isso. Bom, como a Lélia falou, nós estamos chegando ao fim, né, da live, passou tão rapidinho, que eu falei assim, gente, quase 10 horas. E daí eu deixo à vontade, né, para a Sandra e para a Cláudia passarem a última mensagem que vocês quiserem, pensando na pandemia, pós-pandemia, né, enfim. Então, vou deixar vocês à vontade. Sandra, quer falar primeiro? Que a Cláudia estava falando até agora, daí você fala. A última mensagem. Acho que primeiro agradecer todas vocês e todo mundo que ficou com a gente até agora. A gente vendo as mensagens aqui e lembrando das pessoas, isso é muito bom. Eu acho que eu não uso óculos cor-de-rosa o tempo todo, mas eu me considero uma pessoa muito otimista, né? E eu acho que a gente tem bastante aprendizado. Acho que uma coisa que eu ouvi na pandemia, logo no início da pandemia, é que essa era uma pandemia sanitária. E, de fato, ela é. Né? Então, eu acho que, não sei se eu vou ser dura ou não, mas eu acho assim, a pandemia veio para mostrar que a gente precisa
melhorar os nossos hábitos higiênicos, principalmente com higiene das mãos, né? Então, é isso que a doutora Cláudia falou, a nossa mão vai na boca, a nossa mão vai no nariz, vai no olho, e naturalmente a gente segue a vida, e a gente começa a transmitir esse vírus, e sabe-se lá mais o que a gente transmite. E essa doença, ela veio para mostrar que a gente pode mudar isso, né? Mas a gente precisa mudar nossos hábitos. Então, começa pelos hábitos de higiene. Eu acho que outra coisa, acho que alguém até colocou aí, é o hábito com a gente cuidar da nossa saúde. Então, a gente não precisa ficar doente para a gente começar a pensar nisso. Então, é cuidar da nossa saúde. Então, a gente precisa ter um médico que nos acompanha, uma equipe de saúde que nos acompanha, que a gente faça exames periódicos, para que, talvez né, veio a pergunta da morte, não passou na minha cabeça, mas eu fiquei preocupada com a minha família. Mas, assim, na minha cabeça, assim, eu era uma hipertensa controlada, porque eu acompanho, porque eu me cuido. Então, eu acho que é uma reflexão para a gente. Então, o quanto que eu preciso mudar dos meus hábitos higiênicos, e aí eu estou falando de mão, não é tomar banho, né? É de mão. E o quanto eu estou cuidando da minha saúde, o quanto eu estou preservando e quanto eu estou cuidando do meu corpo, né? Para a gente aí ficar bem. Eu não quero ficar velhinha, mas ficar para semente, mas pelo menos ficar bem, né? Por que não, né? Eu acho que são essas as reflexões que fica, eu acho que da pandemia e de tudo que a gente passou por aí. Então, o Paulo, só terminando, tá, Júlia? Prometo. Eu acredito que nós somos finitos, né? Então, eu tenho essa crença comigo. Então, assim, eu não tenho... não passou pela minha cabeça em nenhum momento a morte, mas eu fiquei muito preocupada com a minha família, porque eu tenho um filho que ele tem um rim único, e quando vem o pensamento da enfermeira de terapia intensiva, eu fiquei com muito medo dele se contaminar e ele ter que ir para uma diálise. Então, isso me apavorou. Mas não me apavorou no sentido de morte, mas assim de convalescência e talvez de sofrimento, porque que vamos morrer, vamos, mas como nós vamos morrer, talvez isso que me cause mais pânico do que propriamente a morte, né? Então, não sei se eu respondi sua pergunta, mas eu fico disponível aí nas redes sociais para depois a gente aprofundar mais nesse assunto. E, de novo, gente, um prazer enorme estar com vocês aqui na telinha. Não é da Globo, mas é da Doutrina, né? Um beijo. Agora sou eu, né, Júlia? Sandra. Agora você, Cláudia. Então, para quem me conhece, sabe que eu sou uma pessoa bem otimista com a vida e com novas ideias, eu sou muito aberta, mas eu sou muito realista, né? Então, eu vou dizer para vocês, eu queria deixar de mensagem nós estamos na transição aqui, né? Alguns lugares já passaram, mas nós estamos transitando aí no universo Covid. A gente tem que se apoiar na ciência e não em quem acha as coisas e quem pensa. Porque eu acho isso. A gente pode achar, mas assim, hoje a gente tem que buscar as evidências, né? E não confundir as pessoas. Então, eu acho que o Paulo botou uma informação sobre a ciência, e eu acho que a ciência não traz de uma vez só todas as respostas, né? A ciência está trazendo ao longo do tempo as respostas, mas ela está trazendo, né? Então, vamos ter cautela, vamos ter reflexão, vamos ouvir os pacientes quando eles perguntam e falam com a gente para achar o melhor caminho para eles dar melhor orientação, né? E eu queria agradecer muito, muito, muito a gente, assim, eu não tinha dimensão, é a primeira live que eu participo, eu não tinha dimensão, assim, do quanto a gente agrega e quanto a gente compartilha e quanto a gente aprende também, né, nesse trabalho, e fiquei muito contente. Quero agradecer a Lélia, a Júlia por essa oportunidade, a Sandra por mais uma vez a gente ter um trabalho junto, né, Sandra, que a gente já trabalhou tanto junto, né, também trabalhei muito junto com a Júlia, muito junto com a Lélia, e quero agradecer o tempo que vocês ficaram aqui, espero que eu tenha colaborado com esclarecer e acalmar o coração de todo mundo, e saber que vai passar, vão ficar em casa, vão usar o álcool gel, né, Júlia? Esses slogans estão valendo e estão apoiados na ciência.
Muito obrigada, Cláudia, pelas palavras. E eu, assim, fico muito feliz, porque eu vejo as pessoas postando, né? A Cláudia Vallone, a Fátima Cardoso, Fátima Tomazini, as minhas alunas, né, que estão aí, a Priscila, a Shirley, né, e outras mais. Então, a Paula, que também é do controle de infecção, lá do Einstein, né? Então, assim, fico muito feliz, assim, pela participação de todos, né? Foi muito gratificante mesmo participar dessa live, né, com as minhas amigas aqui. Lélia, você quer falar? Agradeço imensamente a todas vocês. Eu queria contar para quem está conosco ainda que todas as lives eu procuro ficar antenada no que o mundo está falando, desde o meu vizinho aqui até a Organização Mundial de Saúde. Eu fico antenada e tento ajudar com informações qualificadas, porque esse é o papel da doutrina. E quando eu conversei com a Sandra, que a Sandra me contou a história dela, disse, não, a gente precisa fazer alguma coisa e publicizar essa voz de Sandra para que possa ajudar as outras pessoas também, né? Porque, felizmente, Sandra está aqui contando, a doutora Cláudia está aqui contando. Nem sempre a gente vai ter essa situação. Então, a questão é séria, nós precisamos realmente nos proteger as pessoas que a gente ama, e até as que a gente não ama, a gente precisa proteger os seres, os nossos pares, e a proteção se dá quando você toma decisões imediatas que vocês tiveram, né, que foram super importantes. E, Júlia, mais uma vez eu agradeço, e eu digo para